Posso sentir dor, né, sem sofrer. Uhum. Como que eu sinto a dor sem o sofrer? Como? Né? Então, aí primeiro entra uma certa... Aí a gente vai entrar com um conceito que é próprio né, da psicologia, da clínica existencial, especialmente da chamada Dasein-Análise, né, que é de fundo heideggeriano, que é o conceito de serenidade. Né? O que é serenidade? A serenidade é a compreensão mais precisa possível das condições próprias em que a vida se dá, sem ilusões. Né? Então, o que causa o sofrimento? O sofrimento é causado principalmente por uma dificuldade de aceitar as coisas como elas são no seu absurdo próprio. Né? Então, quem é o ser que sofre, principalmente? É o homem da ilusão. Há um filósofo que traduziu muito bem isso. Na verdade, ele é mais ficcionista que filósofo, né? Que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o francês Albert Camus, que tem um pequeno ensaio, que é um ensaio muito importante para a filosofia, especialmente para a filosofia do século XX, que se chama O Mito de Sísifo. No Mito de Sísifo, o tema central dele é a questão do suicídio. Né? Então, quando ele fala do suicídio, na verdade, o que ele questiona não é o porquê que as pessoas se matam. É o contrário. É por que as pessoas, podendo se matar, em geral, não se matam. Porque a vida não tem sentido nenhum. Né? Pois é. Quer dizer, nada responde às grandes questões da vida. Né? O Sartre, né, vai dizer que nós, na náusea, né, que nós nascemos por acaso, sobrevivemos por insistência e temos um encontro marcado com a morte. Né? Quer dizer, resumidamente, a nossa vida não tem um sentido transcendental no sentido de haver uma resposta para o porquê nascemos, porquê sofremos, para onde vamos, qual a direção disso tudo, por que as coisas são como são, por que a dor, né? Por que os tormentos próprios, por que essas angústias que nos dilaceram, né, o tempo todo. Então, diante desse vácuo, né, desse buraco, desse abismo sem fim que é a existência, o homem se pergunta, na sua solidão, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, o porquê de tudo isso e principalmente o para que tudo isso. Não é? Então, o pior caminho é você realmente acreditar que em algum momento você vai ter essas respostas. Porque aí não tem paz. Alguém que acha que realmente vai encontrar definitivamente uma resposta racional, né, que vá completar, né, seus questionamentos, que vá dar fim às suas dúvidas, às suas angústias, esse homem é o homem da ilusão. Ele está condenado a ter um sofrimento inenarrável uma vida inteira. Né? Então, como que a gente se liberta, não da dor, porque não tem como viver sem dor, mas do sofrimento, quando a gente desiste de tentar entender racionalmente as coisas. Quando a gente aceita que a vida é como é. Quando a gente se coloca no lugar da absoluta consciência de que podemos sim fazer coisas, tomar iniciativas, mas que elas estão longe de ser absolutas, essas decisões, que a nossa ação no mundo ela é muito limitada, né? Até em relação a nós mesmos. Essas decisões elas são muito parcas, são muito insuficientes, porque o poder esmagador da ordem natural das coisas, do acaso, não é? É muito maior do que as nossas escolhas. Então, se eu transito por essa atmosfera
da serenidade, quer dizer, da compreensão absoluta e da aceitação de que as coisas são como são. E eu consigo, mesmo mergulhado nesse turbilhão de aflições e de problemas e de insatisfações, encontrar algum espaço possível de poesia, né? Porque a poesia não tem a ver com a alegria nem com a felicidade necessariamente, embora exista também a dimensão poética da alegria, do prazer, né? A dimensão dionisíaca, né? Prazerosa da poesia. Mas se eu consigo encontrar a beleza, a poesia em algumas clareiras da existência, quer dizer, e eu uso clareira no sentido de que a existência, em geral, se dá numa selva fechada, numa floresta escura. Mas, de repente, a gente encontra uma clareira. Algo se ilumina. E que não precisa ser racional também. Pode ser no campo da intuição, da arte, da beleza, do afeto, né? Se essa dimensão poética da vida, se essa dimensão da beleza, se essa dimensão do afeto está presente, mas para ela estar presente, a gente também não pode estar se debatendo, gritando, porque senão ela não chega. Ela chega, em geral, no silêncio, no recolhimento, né? Na aceitação, num passo atrás, né? Aí a gente encontra serenidade, a gente consegue sentir a dor, passar por ela, às vezes carregá-la uma vida inteira, porque eu costumo dizer que a vida ela vai se tornando, ela é sempre um inventário de dores, né? Nós carregamos as dores conosco, né? Elas são indeléveis, né? Não dá para simplesmente esquecer, né? Sim. O brilho eterno de uma mente sem lembranças, Sem lembranças, né? É isso? sensacional isso. Isso, então tem o filme até... Não, nós ainda não temos a pílula do esquecimento, né? Então a gente vai carregando essas marcas, essas cicatrizes das dores ao longo da nossa vida. Mas olha que interessante, né? São cicatrizes. O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é uma ferida fechada, não é uma ferida aberta, mas está lá, né? Se a gente, inclusive, consegue, né, sair diferente dessas feridas abertas, e eu acho que se eu dissesse assim, sair melhor, eu cairia num clichê um pouco, né, inadequado, mas diferentes, quer dizer, diferentes. Né? Eu penso mesmo que quando nós conseguimos esse caminhar nessa tonalidade de compreensão, né, de maturação da existência, eu tenho uma convicção de que nós ficamos melhores em muita coisa.